estou muito feliz que a gente conseguiu marcar esse encontro e a gente vai bater esse papo junto a respeito de produção de conteúdo digital, não é? Vamos começar do começo. Quem são vocês em um tweet estendido de 288 caracteres? Mas rapidamente, contem pra gente um pouquinho sobre vocês. Tá, posso falar, Vitor, quem somos nós? Começa, mas acho que vai ser uma thread, tá? Não vai caber. Bom, eu e o Vitor, nós somos irmãos, a gente trabalha junto aí há uns mais de 10 anos, né? E a gente trabalhava em agência, mercado mais tradicional, e a gente começou a ficar muito frustrado com os resultados de campanhas tradicionais, né? Aquela coisa de um super investimento, campanhas megalomaníacas, foto modelo, e chegava na rede social, que era onde as pessoas estavam interagindo com as marcas, e aquilo não tinha aquela conexão que a gente buscava, né? Então, por isso a gente mudou um pouco a nossa trajetória, e a gente fala que hoje a gente saiu um pouco de ser publicitário e virou muito mais pesquisador, né? De comportamento, de pessoas. E aí a gente criou a Cofi, que o nome Cofi, ele vem de conexões fígitas. Phygital é uma palavra que ela é a junção do digital com o físico. E aí isso também já era uma coisa que nos incomodava um pouco, assim, das pessoas dizerem, eu faço digital, eu só sou comunicação digital, ou eu só sou comunicação offline, quando na verdade comunicação é tudo, né? Os meios, eles importam menos do que exatamente o que tu vai falar com as pessoas. Então, por isso que a gente fez esse nome. Então, são conexões fígitas, e aí virou a Cofi. Muito bom. E sua formação, Luiz, é publicidade mesmo? Sim. Sou publicitária. Legal. Vitor também? Não, eu não sou formado em publicidade. Eu fiz minha formação menos ortodoxa. Comecei, na verdade, construindo o meu currículo todo para ser diretor de arte. Então, até metade do meu tempo em agência, eu fui trabalhando com direção de arte, até que eu comecei a me envolver mais com marketing digital em si. Aí eu fiz especialização no Google, na Startse. Então, o que eu faço mais hoje é o planejamento de mídias digitais, planejamento estratégico de forma geral. Então, a gente tem perfis bem diferentes dentro da área de comunicação, né? Muito bom, muito bom. Vocês acabam se complementando, né, no que vocês fazem no dia a dia. Sim, não só como irmãos, mas também no trabalho, né? Exatamente. E uma coisa legal é que, na verdade, depois que a gente abriu a Cofi, cada dia menos a formação nos dita o que cada um faz, né? Cada um vai aprendendo coisas novas, a gente troca muito e a gente acaba construindo novas habilidades todos os dias. Assim, conforme a gente precisa evoluir nosso conteúdo, a gente evolui também nossas técnicas de trabalho. Maravilha. Nossa, isso é legal demais vocês terem falado isso, porque a gente já aproveita para responder um pouco a pergunta da Maria Malu, que está aqui no chat, perguntando para a gente sobre se existe pré-requisito, né, ou formação para produzir conteúdo. Na verdade, não, né? Na verdade, hoje a gente está vendo que as competências para a produção de conteúdo digital são competências que estão menos associadas à academia, né? Menos associadas à universidade e mais associadas a um modelo de trabalho, né? O que a gente está vendo em tempo real acontecer no digital. Então, assim, a gente percebe muito isso, né? Como que muitas vezes até as pessoas que vêm da academia, na hora de produzir o conteúdo, falam assim, meu Deus, não era isso que eu tinha aprendido, né? No Curral mesmo, a gente tem equipe de publicitário, de jornalista, de designer, e que, assim, na hora que vai produzir conteúdo, percebe que precisa lançar a mão de outras competências, né? De outras ferramentas para fazer isso. Até porque a academia, ela é preparada com um monte de teoria e regras que elas não se aplicam mais necessariamente no jeito que a gente produz as coisas hoje, né? Ela não acompanhou essa velocidade que a gente está vendo no digital. Então, as pessoas, às vezes, vêm com umas regras de criação, assim, até... Nossa, tem que ter esse tipo de leitura, tem que ter esse tipo de comunicação, quando, na verdade, à medida que as pessoas evoluem, a produção de conteúdo, ela precisa evoluir muito junto, né? Então...
E a produção de conteúdo ela é muito mais um reflexo dos comportamentos da sociedade e das pessoas em si, do que necessariamente de teorias de marketing, teorias muito fixas, né? Então, a gente tem que muito mais responder ao que a gente vê do mundo do que planejar, estruturar algo e aí lançar para o mundo dizer se está certo ou não. Então, é muito mais um feeling de tu saber fazer algo com relevância do que necessariamente usar ferramentas, né? E deixa eu só responder ali a Maria Malu, que ela perguntou como colocar no currículo que você produz conteúdo. Eu acho que tu pode colocar, né, criadora de conteúdo, mas para te realmente conseguir trabalhos nessa área de produção de conteúdo, eu acho que muito mais importante do que fazer um currículo é tu realmente produzir conteúdo, né? Essa é a nossa trajetória na Cofi, inclusive. Uma coisa interessante da gente falar é que todos os nossos clientes e trabalhos a gente conseguiu através do nosso Instagram. A gente não falou absolutamente nada sobre somos criadores de conteúdo, somos publicitários, fazemos marketing digital. A gente nunca quis falar sobre isso, porque a gente acredita que o exemplo é mais forte do que dizer o que tu faz. Então, a gente buscou conceitos que a gente acreditava que tinham conexão com a nossa realidade, com a nossa verdade, e buscou traduzir eles de uma forma que interessasse as pessoas de forma geral, e não de uma forma vendedora, né? Olha só, eu faço isso, isso, isso. Isso é uma coisa que não interessa tanto às pessoas quando elas não querem te comprar. Então, a gente buscou falar sobre isso de uma forma que interessasse as pessoas de modo geral. Então, eu acho que isso que é uma dica assim, que a gente fala para todo mundo que quer começar a entrar nesse mercado. Né? Muito legal. Inclusive porque, assim, falando do outro lado também, no Curral, a gente é um laboratório também de conteúdo e educação corporativa, e toda vez que a gente precisa contratar alguém novo para produzir conteúdo, necessariamente a gente olha muito mais para aquilo que a pessoa já produziu, para os conteúdos que ela tem no portfólio dela, do que para toda a formação, né? A formação dá uma pista para a gente de um pouco do que ela já viu, mas o portfólio dela diz muito para a gente do que ela sabe fazer. Então, assim, concordo 100% com isso que a Luísa trouxe, e ajuda a gente também a chegar um pouco no lugar da nossa conversa, porque, assim, a gente falou que as competências são em tempo real, né, gente? Então, assim, que lugar é esse? O ambiente digital, se a gente for falar de internet, de tecnologia, a internet em si, por mais que a gente considere que a gente nossa, a internet existe há muito tempo, eu costumo dizer, e tem algumas pessoas que eu acompanho também que dizem algo parecido, que a gente no futuro vai ser conhecido como primitivos digitais, né? Porque a internet, o digital é um ambiente muito novo ainda, né? E a produção de conteúdo digital é ainda mais nova, porque se a gente for pensar que antes, no início, a gente veio numa lógica de broadcast ainda, né? De TV, então, assim, a internet ainda era feita de um jeito muito parecido com a televisão ou com rádio, das pessoas falando e a gente escutando, sem a possibilidade de interação. Depois que isso virou, né, que essa barreira quebrou e a internet realmente chegou nessa fase que nós estamos hoje, as coisas mudaram de lugar. Como é que a gente veio parar aqui? Que aqui é esse, né? Onde que a gente está agora nesse ambiente digital? Sim. Vitor, quer iniciar falando? Acho que a gente tem que partir do princípio de como as coisas evoluíram, não só o digital, né? Como a mentalidade, como o mundo evoluiu. A gente vem de um mundo que vinha um cenário onde a gente tem centralização de informação, centralização de poder. Vamos fazer o paralelo ali com o cinema, televisão e mídias sociais agora, para a gente ter uma base. A gente veio de um meio que os conteúdos eles tinham que ser infrequentes, grandes e difundidos em massa. Então, era mais ou menos como o cinema. Ou seja, tu cria um filme, demora e tem que investir muito para conseguir criar esse conteúdo, que é esse filme. Tu tem que investir muito para chamar as pessoas para esse cinema. Elas têm que ir até ti para consumir o teu conteúdo. Aí surgiu a televisão. Aí a gente já consegue, eu tenho que ter uma televisão e o acesso, o conteúdo ele é um pouco mais periódico, ele é difundido em nichos, então eu consigo me associar a um conteúdo que eu goste, mas por nichos. Ainda existe uma centralização de grandes empresas que ditam o que eu vou consumir ou não. E aí veio a internet e quebra com tudo,
que é o conteúdo frequente, pequeno e social. E aí é onde aconteceu a grande mudança, porque a difusão desse conteúdo, ela depende 100% de relevância. E nesse cenário onde a difusão depende de relevância, as marcas precisam se adequar e fazer conteúdos relevantes. Então, sai muito daquela lógica que a gente tinha de marcas criarem coisas e gerarem o desejo de consumo na gente, para a gente consumir, para elas ter que criar coisas que a gente... coisas que a gente precise. As pessoas determinam agora o que as marcas devem fazer. E aí, isso mudou toda a forma como a gente faz conteúdo, como a gente produz tudo, e não só no digital, né? Hoje, as relações de marcas e pessoas, ela é muito mais olho no olho, porque os pesos são iguais. As pessoas e as marcas têm o mesmo peso na hora de conversar, na hora de trocar informações. E aí a gente percebe que com isso se transformou também a relação das pessoas com as marcas, porque agora as pessoas elas estão cobrando também coisas. A marca não pode mais só criar um mundo de sonhos através das suas campanhas. Ela precisa, as pessoas vão estar lá cobrando se isso realmente acontece, se ela trata bem também seus funcionários. Então, eu acho que a gente está indo para um lugar muito legal nesse sentido, porque não basta mais tu ter dinheiro para investir, tu criar um storytelling, tu criar uma super campanha, tu criar coisas que elas eram baseadas em acesso, em dinheiro, e sim, tu tem que comunicar coisas que elas sejam realmente verdadeiras, né? Então, eu acho que essa mudança de distribuição de conteúdo, ela acabou mudando também toda a relação que a gente tem com as marcas, né? Muito bom. Pessoal, só para já responder aqui, a Carol está perguntando o que é conteúdo. E aí eu acho que a gente pode basicamente falar que o que nós estamos chamando de conteúdo aqui, conteúdo digital, é o que ocupa realmente, porque se a gente for pesquisar a definição de conteúdo, é qualquer coisa que ocupa um lugar no espaço, né? Então, isso está falando de conteúdo, as informações, os conhecimentos, os dados que são decodificados por nós como informação, né? Ou conhecimento que ocupa esse lugar aqui nesse ambiente digital onde estamos. Pode ser vídeo, pode ser texto, pode ser imagem, tudo isso a gente está chamando de conteúdo. Ilustração, foto, rabisco no papel e postagem. Isso aí, boa. E eu achei muito legal vocês terem levantado já esse primeiro ponto, né? A gente traçando quase uma linha do tempo aqui, para entender um pouco da evolução do uso mesmo, né? E de como a gente faz a internet. Porque, de fato, a gente está falando de um lugar que hoje é ocupado pelas pessoas e pelas marcas em pé de igualdade, e virou realmente um espaço mais de conversa do que de palquinho, né? Porque antes a gente tinha uma lógica meio das marcas no palco e a gente na audiência. Exato. E agora é meio uma mesa de boteco. Então, assim, nessa história de mesa de boteco, de conversa, né, da marca ter o mesmo peso, às vezes, da pessoa, como que as marcas estão lidando com isso? Elas estão brilhando nesse aspecto, gente? Elas já entenderam que nós estamos vivendo esse momento? Pode falar, Victor. Não, eu acho que esse é justamente o desafio, né? Muitas marcas, inclusive, conseguiram crescer por conseguir se comunicar da forma correta e conseguir entender esse mundo desse jeito, mas tem muitas outras que ainda não, que estão patinando, né? A gente percebe que começou essa euforia de, nossa, agora a gente pode acessar as pessoas, vamos humanizar a nossa marca, vamos fazer... Só que quando isso começou a acontecer de fato, a gente percebe que as marcas, na verdade, elas estão muito perdidas ainda em relação a isso. Elas querem falar sobre o que está todo mundo falando. Aquilo bombou em tal Instagram, estão falando de saúde mental, eu vou falar de saúde mental. E na verdade, as pessoas interagem com aquilo, as marcas não respondem, na verdade, elas querem criar conexão só de um lado. Elas não querem ter a troca. E quem tá realmente se dispondo a ser vulnerável, não, eu vou trocar realmente, eu vou escutar o que essas pessoas estão falando, eu vou entender isso e eu vou aplicar coisas novas dentro da minha empresa e da minha marca, elas estão se destacando. Mas essas pessoas que ainda estão nessa coisa de, nossa, vamos produzir um conteúdo que tá bombando no momento, elas estão começando a, inclusive, ter um efeito negativo, assim, porque as pessoas é muito perceptível, né, quando a coisa não é verdadeira. Boa. Vitor, quer falar aí? Não, eu só ia dizer que as marcas, elas ainda, por mais que elas percebam, agora a gente precisa falar do que as pessoas estão falando,
muitas delas elas ainda querem só falar mesmo. Elas entram no assunto, mas elas lançam a opinião delas sobre aquele assunto, e na hora de ouvir o feedback, ouvir o consumidor, aí eles ignoram. É que nem a Luísa disse, muitas marcas hoje criam conteúdos bons, com temas bons, temas relevantes, só que não repercute porque eles simplesmente não respondem, ou então não tem uma conexão real, o conteúdo é bom, mas não liga com a marca, então não tem a relevância para a marca, não tem legitimidade dela. Então, assim, tem muitas marcas que elas entendem o conceito de ser próximo, mas não estão conseguindo aplicar justamente por esses detalhes que precisa e eu acho trabalhado. Que outro ponto também, assim, que até é um exemplo que a gente percebe muitos clientes que nos procuram, as pessoas, elas querem a produção de conteúdo, mas elas querem se isentar. Elas nos procuram assim, olha, eu tenho uma marca e eu adoro o que vocês estão fazendo, façam para mim. Só façam. A pessoa, ela não quer se envolver, ela não quer participar, ela não quer trazer junto. E aí é aquela coisa, como é que ela vai ter uma expectativa que um criador de conteúdo saiba melhor do negócio dela do que ela? Nós, como comunicadores, a nossa missão é orientar, é envelopar esses conteúdos de uma maneira interessante, é trazer os nossos conceitos de comunicação para aquele conteúdo. Mas o que é verdadeiro do teu negócio é teu, sabe? Então, eu acho que a gente já percebe, quando começa a relação assim, a gente já percebe, opa, essa pessoa, ela não está disposta realmente a entregar uma coisa verdadeira para as pessoas. Ela quer só uma roupagem e os likes e essa coisa toda que a internet meio que nos fantasia, assim. Sim, a ilusão, né? Eu adoro esse papo, porque, assim, eu sempre falo assim, gente, pensa, quando você está pensando nisso, pensa em conversa de verdade. Pensa que, assim, é um grupo de pessoas reunidas para conversar. E aí tem algumas coisas do que vocês falaram que na hora que a gente traz para esse formato, materializa desse jeito, a gente começa a pensar como que é ridículo, né? Tipo, então, assim, a pessoa que fala assim, eu quero, aí ela entra na roda de conversa. Eu quero participar. Aí ela fala, e quando a primeira pessoa fala alguma coisa que ela não concorda, ela sai. Exato. Isso eu não vou responder. Isso eu não quero falar. Então, assim, isso não é conversa. Então, assim, no digital, isso também não é conversa. E a outra coisa que a Lu acabou de falar também, que é como se você estivesse terceirizando, né, para a pessoa sua fala. Você fala assim, não, a outra pessoa aqui do lado vai falar por mim. Não ela não sabe tudo sobre você. Ela pode te ajudar a expressar melhor o que você quer, né? Ela pode te apresentar para a turma, mas ela não vai falar por você. Isso não é verdadeiro. E a criação de conteúdo, ela não pode ser um setor dentro da tua empresa ou um terceirizado. Ela tem que ser parte do pensamento, né? Todas as pessoas têm que estar conectadas com isso, entender realmente os processos, né? E o que pode ser conteúdo, porque conteúdo não é só tu contratar alguém para fazer cards para ti. Então, eu acho que também acontece essa confusão. Eu não sei se eu estou atropelando um pouco a nossa conversa. Imagina, vai lá, imagina. A nossa linha de raciocínio aqui. Eu acho que a gente entrou, inclusive, num assunto que a gente tinha comentado, que a gente queria falar, que é um pouco a respeito de qual que é o tipo de conteúdo que vocês acreditam. Bom, a gente acredita em conteúdos. Não existe uma fórmula, né? Cada negócio ele tem que descobrir os seus pontos de relevância dentro do mundo digital, né? A gente costuma dizer que o conteúdo de valor ele precisa ser legítimo, ele precisa ser relevante e ele precisa... Qual é o terceiro ponto, Vitor? Tem que ter diferenciação. Ele tem que se diferenciar do que a gente vê na média no conteúdo para chamar a atenção das pessoas, né? Então, a gente usa até aqui, alguém perguntou, a Marina perguntou se a gente tem algum método, eu acho que já se encaixa nesse momento. A gente usa um método que a gente coloca em 3 círculos, que são a avaliação do cenário, né? A gente tem que olhar sempre para o que está acontecendo. Por exemplo, agora a gente está num momento de tensões políticas, de tensão na saúde, de várias tensões. Isso influencia diretamente no comportamento das pessoas. Então, eu não posso dizer, nossa, mas eu sou uma marca que não tem nada a ver com isso. Por que eu vou olhar para isso? Gente, é uma marca que está no cenário, né? Tu é uma marca que está no cenário, tu quer conversar com as pessoas, tu tem que entender como que está o espírito delas. Então, isso é um ponto. Depois, avaliar como que as pessoas estão se comportando em relação a isso, né? Então,
as pessoas estão falando sobre isso na internet, elas estão militando, elas estão brabas, elas estão tristes, elas estão felizes, elas estão eufóricas. Como que as pessoas do teu universo, elas estão se relacionando com esse cenário? E aí, por terceiro, entra o teu produto ou a tua marca. E aí, onde tu vai buscar? O que são os pontos verdadeiros que tem dentro do teu produto e da tua marca que possam se conectar com esses outros dois pontos? Então, a lógica, todos os 3 pontos, cenário, pessoas e a marca, têm o mesmo peso. Mas a gente obrigatoriamente olha por último para a marca, porque a gente acha que a marca é que está no contexto em que as pessoas e o cenário estão ditando. Então, isso é uma lógica um pouquinho diferente do que a gente trabalhou a vida toda em agências tradicionais, que era de primeiro olhar o que a gente quer vender. E aí, a partir daí, criar alguma coisa. Isso não se conecta, porque a gente está olhando para a marca e quer falar com a pessoa. Então, não fazia sentido. E aí, por isso que eu acho que também a gente tem conseguido bons resultados, assim, conseguir produzir alguns conteúdos bacanas por essa lógica, simplesmente por olhar diferente. A comunicação e a produção de conteúdo em si, a gente até fala que ela é muito simples, mas tu só tem que saber olhar o ponto certo. Exatamente, olhar para o ponto certo. E uma coisa que a gente fala, assim, em reuniões que inicialmente até assusta a cliente, mas, assim, a gente tem que partir do princípio que ninguém está nem aí para a tua marca. A gente tem que partir do princípio que ninguém está nem aí para o teu produto. E as pessoas, às vezes, têm essa vaidade. Nossa, não, meu Instagram é incrível, as pessoas adoram minha marca. Gente, as pessoas estão vivendo a vida delas, o dia a dia delas, os problemas dela. Então, a gente precisa olhar para isso antes de olhar para o teu produto. O teu produto tem que se encaixar nesse dia a dia das pessoas, para daí sim ele ganhar atenção, para daí sim ele ganhar relevância, e aí sim tu poder mostrar ele de uma forma mais vendedora, sabe? Então, tu precisa preparar esse terreno. Sim, eu vi aqui que a Adriane disse que não entendeu bem os 3 pontos. Então, vamos recapitular. Os 3 pontos, Adriane, é legitimidade, ou seja, tem que ser algo que a tua marca, teu produto realmente seja verdadeiro nele, eles acreditem, ou ele represente isso que tu está dizendo. Ele tem que ser relevante, ou seja, as pessoas têm que se interessar pelo que tu vai dizer, e ele tem que ser diferente da concorrência para tu conseguir ser diferente na percepção das pessoas também. Então, são esses os 3 pontos, assim, de forma lógico básica. Que não é fácil, né? Não é fácil chegar nesse momento. A gente fala, né, que são as 3 peneiras da diferenciação, isso, né? É passo a passo que tu vai conseguindo chegar lá. Mas é um exercício que é muito válido para qualquer coisa que tu for fazer, tu mesma te perguntar e tipo, ser o teu primeiro público, sabe? Olhar para aquele conteúdo e pensar, bom, realmente está se diferenciando, realmente ele é legítimo. Então, já na criação, tu conversar contigo mesmo sobre aquilo que tu vai colocar, jogar para o mundo, jogar para a internet. Legal, gente. Aproveitando então que vocês recapitularam, a Mariana também está perguntando como que essa visão dos 3 círculos pode se aplicar a conteúdos nichados. Por exemplo, conteúdos que trazem dicas de um mundo específico, exemplo, marcenaria. Eu acho que é da mesma maneira. Só que tu vai, ao invés de olhar porque assim, a marcenaria, mas tu vai estar falando com pessoas que estão inseridas no cenário geral. Né? Então, eu acho que o conteúdo de nicho, ele se aplica super a isso, né? Que, na verdade, não tem... a gente não precisa... Tanto faz se é nichado ou não, né? Eu acho até que o que ela estava falando é mais dos 3 círculos do cenário, pessoas e marca, né? Então, no universo marcenaria, as pessoas que consomem esse tipo de serviço se comportam de uma forma. O cenário, para quem vive marcenaria, é de uma infinidade de coisas que são deste universo. Então, tu vai observar o cenário macro, óbvio, o que está acontecendo para as pessoas em geral, mas tu também vai ter essa análise um pouquinho mais nichada dentro do universo de marcenaria. Mas os tópicos são os mesmos. Olha o cenário, as pessoas e depois o que tua marca vai se diferenciar ali e o que tu pode te entregar de valor dentro disso. Não sei se respondi. Não, super, eu acredito que sim. Mariana, qualquer dúvida, volta aí e fala pra gente se a gente não conseguiu te responder. Por favor. Inclusive, tem materiais de forma gráfica também que a gente pode disponibilizar depois, né?
Legal, vamos então, ó, pronto. Olha só, ganhamos um material que os meninos vão disponibilizar, a Luísa e Vitor vão disponibilizar para a gente. E eu quero até aproveitar esse ponto também para ressaltar uma outra coisa que sempre me perguntam, que é sobre o B2B, né? Fala assim, mas meu público é B2B, tudo bem? Você vende para empresa, mas a empresa é feita de pessoas. Exatamente. Precisa saber quem são essas pessoas e entender da mesma maneira como que essas pessoas estão, como é que seu conteúdo se conecta com elas, né? A lógica é a mesma, né? A produção de conteúdo é para pessoas, né? A gente não faz produção de conteúdo para bot, então a lógica de criar esse conteúdo é a mesma. Mas lembrando que, assim, durante um tempo, inclusive nessa evolução aí da produção de conteúdo, teve quem só fez conteúdo para o algoritmo do Google, né, gente? Ainda... Tem muita gente fazendo isso ainda, né? Tem. Inclusive, quando a gente abriu a Ko-fi, assim, era uma coisa muito... Nossa, mas e aquelas regras, e os algoritmos, e os horários, e as palavras, e a fonte, e a estética... Uma coisa que eu e o Vitor, assim, a gente busca se distanciar ao máximo desse tipo de regras. Eu acho que elas são válidas para algumas coisas, principalmente para coisas de venda direta, para e-commerce. Tem algumas coisas que são realmente... O marketing digital, ele feito para venda, assim, de resultado, ele é um pouco diferente, né? Então, até no Instagram mesmo, que dão os hacks para tu alcançar mais pessoas, essas coisas. Isso até pode funcionar agora, mas daí tu vai basear toda a tua comunicação numa estratégia que o Instagram, por exemplo, muda a ferramenta dele e aí tu perde todo o teu know-how, tudo que tu construiu. Então a gente acredita muito mais em relevância no conteúdo. E aí não interessa o algoritmo, o que vai interessar coisa, né, sobre o algoritmo. Tu vai alcançar pessoas, tu vai ter um crescimento rápido, mas que pessoas que tu tá alcançando, né? Porque a gente sempre tem um objetivo com a produção de conteúdo, e o objetivo não é um número ali X de seguidores no Instagram. O objetivo é tu vender a tua marca, tu ter relevância de marca, tu vender alguma coisa no teu negócio. Então, no momento que tu faz um monte de regrinha para conseguir juntar um monte de gente rapidamente, a probabilidade de que a qualidade desse público não seja boa é muito grande também, né? Verdade. Pessoas que não têm nada a ver com o teu universo. Então, é muito importante tu estar conectado com o teu universo, porque aí tu vai captar pessoas que realmente possam ser teus consumidores realmente. E tudo bem, né? E entender de fato que, assim, o que você quer? Não é a qualidade da conversa? Você não quer conversar com as pessoas que realmente importam para você e que você importa para elas, o que você fala importa para elas? Então, ótimo. Eu tive um papo esse final de semana no sábado com a Sueli, que é a criadora do blog da Su. Ela é uma influenciadora digital na maturidade, incrível. 71 anos que a Sueli fez mês passado, e ela falando, que ela falou assim, Thiago, quando eu apareci na Fátima Bernardes, as 2 vezes que eu apareci, meu Instagram lotou de gente, mas depois aos poucos também foi abaixando, e eu entendi que era isso, assim, as pessoas estavam lá por curiosidade, só que eu falo para um público específico, eu falo sobre um assunto específico, então assim, aos poucos elas foram saindo da conversa e tá tudo bem, eu entendi que era isso que fazia sentido. É natural, né? Isso é outra coisa que a gente vê muito, assim, as pessoas têm muito uma fixação em o número de seguidores, só que isso não é o importante é se, por exemplo, eu tenho 100 pessoas que conversam comigo, mas essas 100 conversam mesmo, me falam da vida dela, se interessam pelo que eu postei, pelo que eu lancei de tópico, e geram a conversa, isso é muito mais valioso do que ter 100 mil que dão um like ali porque acharam um produto só bonito ou alguma, mas não se interessam, não se ligam, não tem um relacionamento verdadeiro, né? Verdade, totalmente. E quais são as competências que vocês acham que um bom criador de conteúdo precisa ter? Já que a gente falou um pouquinho a respeito do que é um bom conteúdo, né, de como que a gente enxerga a produção de conteúdo hoje, o que essa pessoa precisa ter? Eu não sei se a gente pode dizer o que um bom criador de conteúdo. O que a gente acredita muito é que tu tem que saber analisar, tu tem que saber pesquisar, tu tem que gostar de consumir conteúdos variados. Eu acho que um preceito básico para o criador é gostar de consumir, né, o conteúdo, porque eu e o Vitor, a gente curte muito, muito, muito
ler livros, buscar, a gente é muito curioso, então eu acho que primeiro tu ser um consumidor de conteúdo é o básico, assim, e depois essa coisa que o Vitor falou da análise também, eu acho que saber filtrar, porque a rede é assim, tu vai te levando para vários lugares, quando vê tu tá assim, cheio de informação, e daí dá aquele cansaço, e meu Deus, agora o que eu faço com isso, né? Então eu acho que saber olhar para as coisas que são relevantes para o teu negócio ou para as marcas com quem tu trabalha, é muito importante fazer esse filtro, né? Bom, esses assuntos realmente vão ser importantes. E a produção de conteúdo em si, a gente acredita muito em geração de hipóteses. A gente não tem certeza de nada, mas a gente tem muitas opiniões, então a gente tem que testar. E quando a gente tem muitas hipóteses, a gente também tem que consumir muito para conseguir sanar essas hipóteses, ou confirmar elas, ou refutar, né? Então, o dia a dia de consumir muito conteúdo é imprescindível, assim, para nós. Eu acho que também quebra um pouquinho da outra lógica publicitária, assim, que sempre existiu, né, no mercado, que o criador, ele é um grande gênio, que ele, nossa, me veio um insight, uma baita sacada para tua marca e, pô, tá aqui. Isso, assim, é uma lógica que a gente não trabalha mais. A gente tem uma lógica, assim, e a gente constrói uma relação com os nossos clientes de muita verdade. Tipo, a gente encontrou esses caminhos. O que tu contribui aqui? Traz aqui alguma coisa. Então, não é mais aquela coisa de tipo, nossa, eu sou um criativo que eu tenho gênio que vem coisas na minha cabeça a todo momento. Não é assim, né? Criatividade não é assim. É muita repetição, dedicação, teste, análise. Então, eu vi ali que alguém comentou que produzia conteúdo para marcas, mas na hora de fazer o seu se travava. Eu acho que Gabriel... por conta dessa pressão. Eu tô travada? Não, é o Gabriel Peixoto que perguntou isso. Tá. Então, eu acho que essa trava, ela vem, às vezes, dessa pressão desse mercado que tu tem que ser um gênio porque tu cria conteúdo para as outras pessoas, quando, na verdade, não. Então, começa pela coisa mais simples, começa falando sobre a tua trava de criatividade. Então, isso já mostra uma linha de raciocínio que tu tem sobre as coisas, né? E para ele tem até uma dica boa de Insta para seguir, que é o Tira do Papel, né? Que ajuda muito nisso, ele fala muito sobre justamente isso, de tu botar a cara, vai lá e tu começa, testa, porque a vergonha todo mundo tem no começo, né? Quando tu não faz algo e tu vai fazer e se expor, tu tá te botando num momento de vulnerabilidade. Então, o negócio é... E mesmo assim, vai com medo mesmo. Boa. Acho que, assim, todo mundo que tem esse tipo de dificuldade, né, de falar, igual o Gabriel falou, de segurança, de mostrar o trabalho, de se colocar como um entendedor de um assunto específico, gente, isso é uma trava que pega para muita gente, né, de falar assim, mas será... Vai lá, sempre tem gente que sabe menos do que você e sabe mais do que você. Tem uma colocar nesse lugar, tá tudo bem, né? Vai ter gente que vai olhar aquilo ali e vai falar assim, tá, eu já sei disso. Vai ter muita gente que vai olhar e falar assim, poxa, que legal que você tá compartilhando, que legal que você tá falando isso. E tem uma... Então, pode falar, Luiz. Pode falar, Vitor. É que tem uma coisa também que a gente tem o hábito, a gente se compara, sempre que a gente vai fazer algo, a gente se compara com quem a gente tem de inspiração, que normalmente são os melhores daquela área. Então, é muito injusto tu querer comparar o teu primeiro trabalho com o que tu vê de melhor na tua inspiração. Então, a gente também tem que saber disso, que nem tu disse. Sempre tem gente que vai aprender com a gente e a gente sempre vai aprender com o outro. Então, tu não pode querer já... esperar com o teu conteúdo perfeito, porque isso não vai acontecer, né? E a gente brinca que a maldição do conhecimento, que às vezes tu pesquisa tantas coisas e sabe tantas coisas que tu começa a achar que aquilo é banal para o outro. E aí isso também faz com que tu te trave. Quando, na verdade, cara, tu te posiciona que tu sabe aquilo e também analisa, né? Bom, tu falou sobre uma coisa, aquilo não teve impacto algum, ninguém te falou uma frase, ninguém nada. Bom, talvez realmente eu precise aprimorar. Então, é ficar atento aos sinais, né, que as pessoas também vão te dando. Super. E eu também me lembrei de uma frase maravilhosa que eu tive a oportunidade de ouvir da fundadora e da CEO do Canva, aquele aplicativo lindo, né, que nós amamos. Sim. Facilitou a vida de muita gente para produzir conteúdo, inclusive. Muito. E aí ela falou essa frase, eu falei assim, gente,
que frase perfeita, que ela disse assim, o grande problema de nos compararmos com os outros é que a gente compara os nossos bastidores com o trailer de melhores momentos das outras pessoas. Então, assim... Não fecha, isso, essa conta não fecha, né? Nunca vai fechar, nunca, porque a gente não sabe como que é, né? A gente não sabe o perrengue que tem para produzir o conteúdo da Ko-fi, né? Exatamente. A gente acha que é só chegar e pedir um viral, né? Faz um viral para mim. Eu quero esse conteúdo aí que 100 mil pessoas curtiram no Instagram. Não é assim que funciona, né, gente? Não é mesmo. Por falar nisso, como é que funciona, então? Conta um pouquinho pra gente do processo de vocês. Como é que vocês se organizam para produzir esse conteúdo? Quer falar aí, Luísa? Sim. Bom, a gente usa exatamente o método que a gente falou de cenário, pessoas e produto, né? Então, assim, a gente sempre busca... Bom, o que está acontecendo no cenário? As pessoas estão falando muito sobre saúde mental, digamos. Bom, as pessoas, elas precisam... a gente está num mundo que é tanta informação, que é tanta coisa, que está todo mundo exausto, né? Está todo mundo... burnout, um monte de coisa acontecendo. Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente percebe que através disso as pessoas também estão mais empáticas, né? Elas estão recebendo melhor as coisas, elas estão buscando se entender melhor. Bom, pensamos nisso. Aí, o que é o nosso produto? Comunicação. Aí, através disso, a gente busca o que tem de verdadeiro na Ko-fi. Bom, a gente buscou assuntos para falar, a gente busca assuntos para falar na Ko-fi que a gente tenha alguma vivência, que a gente já tenha passado. A gente falou sobre várias situações de ambientes tóxicos que bombou muito assim no nosso Instagram. Isso a gente não falou do nada. A gente teve algumas experiências que a gente passou e isso, por ser verdadeiro, claro, e a gente faz pesquisa, né? Busca embasamentos, mas a gente também busca essa verdade, assim, tipo, olha, isso aqui realmente está batendo em mim, está me impactando. Então, e faz esse cruzamento e aí joga. Nasce o conteúdo. É bem orgânico, assim, não tem uma regra, sabe, de pauta na Ko-fi, porque a gente atende várias marcas e, obviamente, assim, a nossa produção regrada, ela fica para as marcas. Na Ko-fi, a gente deixa que ela seja um pouquinho mais orgânica, assim, mas, de qualquer maneira, a gente sempre usa esses 3 círculos para fazer com que a gente decida se é uma pauta relevante para a Ko-fi ou não. Muito legal. E, já aproveitando também a pergunta da Juliana, a Juliana perguntou que ela percebe que o conteúdo da Ko-fi, apesar de ser uma marca, é um conteúdo humanizado. Como é que consegue fazer isso sem necessariamente o produtor do conteúdo ter que aparecer? Que é uma coisa que muita gente também se questiona, né? Para humanizar o conteúdo eu preciso aparecer? Isso é legal, e inclusive dá para até complementa um pouco o que a gente falou para o Gabriel ali antes também, de que ele não tem um pouco de vergonha de aparecer e começar a criar conteúdo para ele. Não precisa ter o rosto. Se tu não te sente à vontade, não é todo mundo que precisa ser um artista de Instagram, um blogueiro que vai fazer stories filmando o próprio rosto. Tu consegue fazer conteúdo com soluções gráficas também. E acho que o que elas percebem da humanização é porque a gente fala justamente de pautas que são de interesse da nossa vida. Então, a gente vivencia, a gente experimenta o que a gente fala. E eu acho que é basicamente isso. Quando a gente fala, são pessoas falando para pessoas, é um conteúdo humano. Então, o segredo está aí, eu imagino. Não sei, Luiz, se tu quer complementar, mas eu acho que basicamente é isso, né? Eu acho que também volta aquele lance das regras, né? As pessoas, não, tem que ter vídeo e tem que ter aparecendo o rosto. Bom, isso é legal, isso é bacana, se realmente for legítimo, né? Se tu tem essa desenvoltura, se tu tem vontade de falar com as pessoas, mas se tu tira a fotografia bem, te expressa através da fotografia. Se tu ilustra bem, te expressa através da ilustração. Eu e o Vitor, a gente curte muito design gráfico, então a gente se expressa através disso, sabe? Eu acho que é, de novo, voltar aqueles círculos, assim, do que é legítimo, verdadeiro em ti, né? Isso cola nas pessoas. E eu acho que é muito além de formato. Até linka com uma outra pergunta que eu vi ali que a Larissa fez, que para conteúdos de texto para marca, mais voltado para reportagem, qual plataforma a gente acha melhor. Na verdade, não interessa muito a plataforma, né? Interessa, por exemplo, ela quer fazer conteúdo de texto, pode ser no Instagram, se ela fizer um design com o texto ali, a gente faz muito isso, né? De cards com texto,
com o design gráfico. Então, não interessa tanto o formato, interessa o que tu quer dizer e se as pessoas estão entendendo o que tu está tentando passar, né? Então, acho que é por aí. E eu, nesse ponto, eu também sempre tenho falado uma coisa. Eu sigo o princípio Milton Nascimento, que é o conteúdo deve ir onde o povo está, sabe? Então, assim, perfeito. É isso, você tem que se perguntar. A primeira pergunta é: onde é que as pessoas que podem conversar contigo estão conversando sobre os assuntos que você quer falar? Porque também a gente não pode errar isso. A gente, às vezes, tem gente que fala assim: ah, não, meu público está no Instagram. Tudo bem, eles querem falar sobre esse assunto contigo no Instagram? Ou você vai ser a pessoa que conversa sobre um assunto chato na festa? Tem que saber, né? Qual que é o humor da pessoa no canal e qual que é a intenção dela no canal também. Às vezes é um canal que ela está focada em entretenimento e você quer falar sobre conteúdo jornalístico denso. Acho que esse cuidado também é importante. Eu acho que isso que tu falou é muito legal, até porque, assim, também tem muitas marcas que elas nunca produziram conteúdo nenhum, elas nunca se conectaram com as pessoas e elas chegam e elas, assim, eu quero estar no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no e-mail, elas querem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, onipresente. Gente, primeiro vamos entender onde que a maioria das pessoas que pode acessar teu conteúdo tá. Bom, ali vamos criar um universo base. Depois, aos poucos, a gente pode realmente ir expandindo, mas isso não é uma coisa simples de ser feita, né? Tipo, mas o melhor é estar em todos os lugares. Sim, o melhor é estar em todos os lugares, mas a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Boa. E até a Vivian está perguntando aqui como descobrir onde o meu público está. Vivian, conversando com essas pessoas. Pesquisa, né? Buscar pesquisa tanto de dados secundários, né? Gente que já falou a respeito disso, né? Empresas, né? Que já fizeram esse tipo de pesquisa antes. Eu recomendo algumas que já produziram esse tipo de conteúdo, como, por exemplo, a Opinion Box produz muita pesquisa relacionada a público, né? E qual que é o consumo de mídia, de conteúdo desse público nas redes sociais. A MindMiners também faz isso bastante, mas você também pode fazer sua própria pesquisa, sabe? A gente no Curral, todo projeto de conteúdo que a gente começa, o primeiro passo do projeto é pesquisa. E uma parte da pesquisa é saber quais são os canais que a pessoa usa normalmente para se comunicar e para conversar no meio digital. Isso é fundamental. E eu acho que a pesquisa também é um ponto que a gente pode desmistificar um pouco, porque claro que tem, né, muitos lugares de peso e com informação muito forte para te dar essa base, mas às vezes tu pode começar do simples. Tu tem 100 seguidores no teu Instagram, pergunta para essas 100 pessoas as coisas e pergunta de forma simples e direta, usa as ferramentas, né, que as mídias nos dão e realmente perguntem. Às vezes as coisas, é mais fácil a gente ter as respostas do que a gente imagina, né? Exatamente. E aí, gente, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês aqui é em relação, então, já um pouco de ferramentas. Que ferramentas que vocês acham, além disso que a gente já está falando um pouco, quais ferramentas que vocês acham que podem ser úteis para a produção de conteúdo para quem quer começar ou para quem ainda está ensaiando os primeiros passos? Seja marca, seja pessoa. Eu acho que hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas, assim, muito grande, mas um ponto principal, assim, eu acho que é usar os recursos que tu tem, em primeiro lugar. Como eu falei ali, tipo, usar os talentos que tu tem. Se tu gosta de escrever, se tu tem uma letra bonita, escreve num papel e tira uma foto de celular e posta. Isso já pode ser uma ferramenta, sabe? Falar ferramentas é muito particular, né? Porque cada nicho tem a sua. Por exemplo, para quem gosta de design gráfico, o Illustrator, Photoshop, essas são ferramentas fundamentais. Para fotógrafos, é a câmera. Então, é bem que nem a Luísa disse, usar muito o que tu tem de melhor, assim. Hoje, o que a gente faz muito, a gente tem utilizado muito os aplicativos, né? Edição de foto, de vídeo, tudo por aplicativo. E a gente, inclusive, tem produzido editoriais que normalmente eram com fotógrafos com celular, porque a gente acredita que esse olhar do celular, ele tem uma roupagem estética que também se conecta mais com o que a gente está olhando nas redes e com o que a gente está gostando de ver. Então, ele tira aquela cara publicitária perfeitona, assim,
e deixa com essa coisa mais orgânica. Então, isso é uma coisa que a gente faz, mas é específico para o nosso tipo de trabalho, né? Daqui a pouco a pessoa tem que fazer uma coisa muito bem produzida porque ela precisa mostrar um detalhe de uma coisa. Mas, enfim, eu acho que as ferramentas, elas vão muito dos recursos que tu tem no momento. Maravilha, muito bom. Pessoal, o Gabriel está perguntando aqui se a vivência jornalística facilita o dia a dia de um produtor de conteúdo, considerando que a pessoa está acostumada com algumas coisas já, né, como a rotina jornalística, de apuração, pauta, e essa visão mais humanizada e real do que a publicitária. Vocês acham que, de fato, essa vivência jornalística faz diferença para o produtor de conteúdo? Acredito que sim, com certeza, porque parte do que a gente disse, assim, o jornalista já tem uma capacidade de pesquisa e de apuração realmente de fontes e saber fontes de pesquisa também maior, assim. Não intimidade com texto também. Intimidade com texto, que é uma coisa importantíssima na produção de conteúdo. Então, acho que facilita bastante. Muito, inclusive, eu acho que essa coisa do texto publicitário, né, as pessoas têm, né, nossa, meu texto é mais informativo, não, meu texto é publicitário, essa coisa, e isso é uma coisa que, inclusive, a gente tem visto que cai um pouco, lógico que as pessoas querem se divertir, querem um conteúdo de qualidade, um texto de qualidade, mas às vezes o texto mais jornalístico, ele tem esse apelo maior de trazer uma linha direta, assim, de conexão com as pessoas. Muito bom. E, inclusive, eu vou já fazer um merchan sobre amanhã, porque tem uma coisa, Gabriel, que eu acho super, né? Nosso time de conteúdo no Curral, ele é formado basicamente por jornalistas, e eu também já trabalhei bastante com jornalistas aí durante esses 10 anos que eu trabalho com produção de conteúdo. E uma coisa que a maioria dos jornalistas apresenta como dificuldade deles na hora de produzir conteúdo digital: a linguagem, o formato, essa adaptação para falar de um jeito mais próximo, que às vezes o jeito jornalístico de falar não alcança, ou então o jeito tradicional, né, do jornalismo tradicional, de imprensa tradicional, clássica, falar não alcança. Isso é uma coisa que pega bastante. E aí eu vou recomendar a nossa conversa de amanhã com a Ana Holanda, que é diretora de conteúdo da Vida Simples, que é uma pessoa que fala bastante a respeito disso, né? De conteúdo com afeto, que é o conteúdo que tem a capacidade de afetar o outro. E a Ana, jornalista, mais de 20 anos de carreira no jornalismo, ela também fala muito isso, né? Da necessidade de, às vezes, como jornalista ou pessoa que trabalha muito na academia, né? Que acostumou muito a escrever academicamente, tem uma dificuldade de quebrar esse texto e fazer o texto ficar realmente mais próximo do outro. Então, assim, não perde o papo de amanhã. Com certeza nós vamos assistir. Mas, e falando assim de uma experiência, né? Nem eu nem o Vitor éramos redatores, a gente não tinha essa intimidade com redação, mas a gente gostava de se comunicar. Então, eu acho que a questão da linguagem é tu descobrir, né, o ponto que tu pode realmente, como tu falou, afetar as pessoas com o que tu fala, né? Exato, exatamente. E uma outra coisa que eu também me esqueci, mas eu não posso perder: se você está querendo aparecer na frente das câmeras, sexta-feira o nosso papo vai ser sobre isso também. Luz, câmera e lives. A gente vai conversar com a Lu Vianello, que é doutora em competências comunicativas, e a Lu fala para a gente sobre como que você pode entender aí como se exercitar na frente da câmera para aparecer, se for sua vontade. Se não for, você já viu que dá para produzir conteúdo mesmo assim, né? Essa semana tá difícil de sair da frente do computador, hein? Todos eu quero ver. Não me fala, porque eu tô aqui, ó, falando assim, gente, essa semana tá maravilhosa. Alguém perguntou... Pode falar, Thiago. Não, por favor, pode puxar a pergunta, eu ia fazer isso também. Não, eu vi uma pergunta ali que eu achei interessante, que perguntou se a gente já recusou algum cliente por conta de não se conectar com os nossos valores. Isso, Marina perguntou isso. A Marina, né? Sim, a gente já recusou um cliente por conta disso, e a gente também já percebeu o cliente. Só que é uma relação que acontece mútua. O cliente também vai te expelindo quando tu não tem essa conexão. É uma coisa muito, muito natural. E na agência a gente não tinha esse hábito, né? Tipo, tinha aquela questão sempre de querer recuperar a relação, né? A relação estava indo para
ambiente não estava muito legal por conta de valores, o que a agência faz? Não, mas não podemos perder esse cliente, temos que nos adaptar. E aí que a coisa não funciona e não é legal. Então, assim, uma coisa que eu e o Vitor, a gente sempre fala, até em palestra com alunos, assim, de faculdade, tudo é, gente, busquem se conectar com quem tem os mesmos valores que vocês, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de entrega, na hora do trabalho, na hora do que tu for entregar, vai se conectar. Então, isso é muito importante mesmo, assim, não é uma... Até porque a gente prioriza muito assim, a qualidade de vida. A gente, óbvio que todo trabalho tem dias que são mais pesados, dias que são menos pesados, mas a gente tem por prioridade trabalhar com coisas que a gente gosta. A gente precisa estar numa relação bacana, a gente precisa perceber que o cliente vê o valor na gente, assim como a gente vê o valor na empresa. Então, realmente, às vezes, já aconteceu da gente ter que recusar um trabalho, também acontece isso também a gente fecha um trabalho e aí vai vendo no processo que um não fecha com o outro e aí simplesmente não renova. Então, até o nosso modelo de trabalho, ele também já é para isso, né? A gente não trabalha com FII, a gente trabalha só por projeto. Então, justamente para ter uma análise em toda a entrega que a gente faz, a gente analisa, vê se o cliente ficou satisfeito com o que a gente entregou, se a gente ficou satisfeito com as formas que ocorreram o processo todo, justamente para a gente não ter uma relação ruim com ninguém, né? Relação verdadeira sempre. É óbvio que tu vai passar por momentos que tu, né? A gente precisa pagar boletos, né, pessoal? Então é óbvio que tu vai passar por momentos que realmente tu vai ter que, nossa, como é que eu vou me adaptar a isso aqui? Mas assim, caminhem sempre para construir relações que se conectem os valores, porque vai ter algum cliente que vai ter os mesmos valores que tu. Então, às vezes a gente perde tempo em relações desgastantes quando a gente podia estar realmente buscando chegar no ponto que a gente gostaria, né? Então, isso é uma coisa... Perfeito. Eu ainda vou me atrever a adicionar que também é muito importante tomar cuidado com a área, né, que você está produzindo conteúdo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, nossa, comecei a produzir conteúdo para um segmento e aí portfólio, e aí outras pessoas do segmento começam a ver e começam a me contratar e eu tô perdida nesse segmento para sempre. Então, assim, atenção com isso, né? Porque às vezes você percebe que você criou uma armadilha para você mesmo. Você começou a produzir conteúdo sobre um assunto, entregou um conteúdo, puxou o outro, um puxou o outro, e hoje você fala assim, meu Deus, eu nem gosto de falar sobre isso. Pois e aí a gente volta lá do que a gente tinha falado no início, né? Que uma das coisas básicas é tu gostar sobre daquele assunto que tu vai falar, né? Porque realmente, quanto mais é uma bola de neve, tu vai ficar preso. Né? Ó, vou juntar duas perguntas aqui, porque a gente já está chegando perto do nosso encerramento. A Adriane perguntou se vocês fazem um calendário editorial, se vocês têm dica para ajudar. E eu vou juntar com a pergunta da Marina, que ela queria saber se nesse momento que a gente está vivendo, vocês têm algum conselho para produzir um conteúdo relevante, mas ao mesmo tempo não encher a timeline com o mesmo tipo de assunto. Acho que calendário editorial e essa lógica de entender, né, o momento para não ficar enchendo o feed alheio faz todo sentido, né? Sim. Sim, a gente tem calendário editorial e a gente faz bastante para os clientes também. A dica, bom, se tu botar no Google calendário para mídia, as datas, tu vai achar um monte de ferramenta, mas a dica que a gente tem é buscar fugir do óbvio em alguns momentos, assim, tipo, bom, se a tua marca não vende nenhum produto masculino, se ela não tem nada a ver com aquele... Bom, talvez você não precisa fazer um super conteúdo de Dia dos Pais, sabe? Tô dando um exemplo raso, mas só para a gente entender, assim, que tem marcas, às vezes, que não tem por que falar de algumas datas comemorativas. E tem outras que tu consegue achar uma oportunidade do tipo... acha alguma coisa que tenha uma conexão real com as pessoas naquele momento, né? Se for só para te dar um feliz Dia das Mães... que dia lindo dos namorados, talvez tu não precise falar nada naquele momento. Então, a gente busca construir o calendário um pouco com essas bases, né? Isso. Boa. Até fica uma dica para quem quiser um calendário que tenha todas as datas para tu analisar quais são interessantes para tua marca, para ti. É o calendário EGOI, EGOI. Esse aí, ele linka direto com o calendário do teu computador, então tu tem ali um panorama geral das datas importantes para tu analisar.
E uma Olha coisa aí. que faz também nesse calendário é gerar as nossas datas, né? Tipo, a gente que são criar editorias, né? Bom, a gente tem um cliente de moda, dentro daquele cliente a gente percebeu que as pessoas gostavam muito de dicas de coisas de moda, de coisas de pele, de beleza. Então vai entrar skincare, vai entrar outras coisas dentro daquele universo. Então a gente também cria esse calendário. E aí todos os domingos à noite a gente vai falar sobre isso, todas as terças a gente vai falar sobre aquilo. Então a gente... E isso é bacana. Assim. A gente cria as editorias e bota período de teste, né? Então, assim, tu tem que dar no mínimo dos mínimos ali 15 dias, dependendo da frequência que tu vai botar na tua editoria, mas tu tem que ter um período de teste para ver se funcionou ou não, e aí continuar ou não com esse conteúdo, né? Porque isso é importante também. Nada é fixo na produção de conteúdo, então não tem por que vou fazer isso, vou ficar 1 ano, não tá te dando resultado. Não, tu vai testando, tu vai vendo, esse aqui o meu público gostou, só tem um período mínimo também para tu conseguir testar, né? Muito bom. Pessoal, o que vocês têm visto de mais inspirador aí, de formatos novos, diferentes, coisas legais que vocês querem compartilhar aqui? Olha... Essa pergunta eu acho que... assim, eu tenho visto coisas que as pessoas... Tudo que é autoral, tudo que é verdadeiro daquela marca, assim, tem me chamado a atenção. Tem até agora um Instagram que eu lembrei, que é o Two Lost Kids, que são 2 meninas que são irmãs, e elas fazem um conteúdo... Elas misturam um vídeo com gráfico, com musiquinha, e eu acho muito legal porque elas têm uma informação relevante para agregar. Mas não é necessariamente um formato novo, né? Os formatos, assim, eu acho que tá muito nesse meio de Instagram, assim, e TikTok, né? Os formatos. Essa coisa de vídeos curtos. Mas, enfim. Boa, boa. E, ao mesmo tempo, aproveitando aí a sua resposta, Lu, alguém perguntou lá atrás, eu não estou me lembrando quem agora, sobre conteúdos longos, né? Se tem uma regra para isso, não tem, né, gente? Texto curto, texto longo. Acho que foi a Fernanda, né, que perguntou. Fernanda Lima, exatamente. Não, com certeza não. A gente até fala, quando a gente começou a fazer os conteúdos na Coffee, a gente sempre fez uns textões, né? A gente gosta de falar bastante na legenda. E aí tinha pessoas que nos diziam assim, mas as pessoas não leem textão. Não, elas leem. Se for um texto que for bacana, relevante para elas, elas leem. Então não tem uma regra de texto curto ou longo, né? E a gente tem um dado, assim, que os posts que a gente fez mais textão são os que mais bombaram. Então, assim, não existe uma regra realmente sobre isso. Não, inclusive tem uma amiga e ótimo perfil para seguir também, que é a Elaine Jacob. A Elaine é antropóloga do consumo. E a Elaine, ela faz textão no Instagram. E assim, o texto é tão grande que ela continua o texto nos comentários. Vários comentários com o texto dela. O pessoal ama. São os posts dela com maior engajamento, são os textos que ela posta lá. Então, assim, são pessoas. É sempre sobre pessoas. Exatamente. Eu vi que várias pessoas perguntaram ali sobre o lance de produção de conteúdo, né, nesses tempos de crise, de pandemia. Boa. Deixa eu aproveitar, Lu, desculpa, só para agrupar isso com a nossa pergunta, que vai ser a nossa pergunta final, né? Que é como é que o conteúdo pode contribuir para as empresas nesse momento que a gente está vivendo. Então, assim, vamos falar um pouco sobre conteúdo nesse momento de quarentena, crise, isolamento social. O que vocês podem falar a respeito disso? Como é que vocês estão produzindo conteúdo? O que está mudando na rotina de vocês? E como é que as marcas podem também entrar nessa história? Eu acho que primeiro a marca ela tem que entrar numa postura que é um modo assim, entender que eu não vou estar fazendo festa com as pessoas no Instagram, eu não posso querer tipo chegar e vender um monte de coisa. Elas têm que estar muito sensíveis ao que todos nós estamos passando nesse momento, né? Então é baixar o tom assim muito e se adaptar. Mas eu sou uma marca super alegre, expansiva, eu só falo de meme, não sei o quê. Não é que tu tenha que trocar a tua história, mas tu tem que baixar um pouquinho o tom, sabe? Eu acho que
ter essa sensibilidade é uma coisa muito importante nesse momento. A gente tem até um exemplo, assim, legal, que na semana que deu, assim, nossa, realmente estamos numa pandemia, a gente tinha uma campanha para lançar, que era uma campanha de moda sobre os anos 70, com música, dança, funk, umas fotos incríveis, assim, e faltava um dia para a gente lançar, e a gente parou tudo e, não é o momento da gente lançar. A gente pode usar, daí a gente usou as fotos, que a gente chamou de uma campanha ressignificada, a gente até botou, né, alerta de conteúdo ressignificado. Então, a gente explicou para as pessoas que a gente ia usar aquelas fotos com frases que tivessem a ver no momento. Então, assim, tá muito atento e sensível ao que está acontecendo, né? Porque todo dia acontece uma coisa nova e tu não pode ignorar isso, tipo, não, mas eu já tá pronto, meu calendário já tá pronto, é isso, vou lançar e deu. Então, essa é uma coisa que a gente tem feito muito. Super, legal demais. Vitor? Eu acho que é importante também a gente pontuar que aqui a nossa quarentena, a gente está no Rio Grande do Sul, né? Ela a gente já tem, o governo já está liberando algumas coisas, então a gente não está vivendo a quarentena 100% em casa, e isso, no caso do flexibilismo, um pouco, a gente ainda consegue fazer alguns trabalhos fora, mas de qualquer forma, nossas produções todas agora, a gente prioriza a produção gráfica, né? E eu acho que isso é uma coisa que também, no momento de pandemia, tem que ser feito. E acho que as pessoas já nos enviaram produtos também, a gente produziu coisas em casa, mas eu acho que, para finalizar, assim, essa questão do que as empresas podem fazer nesse momento, eu acho que é realmente isso, é olhar para dentro de casa, ver já o que tu está passando dentro da tua empresa e envelopar isso de uma maneira que tenha a ver, né, com a tua produção de conteúdo, mas realmente ter esse olhar muito voltado, assim, que a gente não está num momento de vamos vender, vamos fazer conteúdos super divertidos, vamos incentivar coisas que daqui a pouco não podem ocorrer nesse momento. Então, ter esse filtro, né? Que eu acho que até tem aquele exemplo da marca da Tayla Ayala, que é um exemplo, assim, cara, ela não olhou para o cenário, para as pessoas, ela estava com uma, né? Eu sempre acredito na boa intenção das pessoas, ela estava com uma intenção. Qualquer pessoa que está fazendo um negócio, ela tem uma boa intenção de construir alguma coisa, né? Mas para ver como essa falta de olhar, de sensibilidade com o que está acontecendo com o outro pode afetar a tua marca. Então, a gente não tem uma fórmula, né, para dizer como, mas eu acho que pergunta para os teus amigos, pergunta para tua mãe, pergunta para pessoas que estão fora do projeto e que não tem nada a ver com aquilo. Tipo, o que é isso aqui? Como é que te impacta isso aqui? E esteja aberto para ouvir, né? Então, eu acho que basicamente é isso. Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim. Deu um pequeno bug aqui. Só acho legal nesse momento de pandemia, produção de conteúdo é uma das coisas mais importantes também para as marcas, que a gente acredita, porque agora é quase o único canal que as marcas têm para chegar nas pessoas, né? E também lembrando que isso tem pessoas que dizem que inovação e marketing são as únicas formas de tu gerar renda, né? Gerar novas fontes de renda. Então, a produção de conteúdo se encaixa nos dois pontos, então eu acho que é importantíssimo as marcas que ainda não investem em produção de conteúdo para as mídias sociais, elas já estão bem atrasadas. Sim, e fazer de uma forma que seja realmente legal, baseado em tudo que a gente conversou aqui, né? Então, assim, se você ainda não produz conteúdo ou já produz, é um excelente momento para você continuar interagindo com o seu público, principalmente se você está com o seu negócio fechado nesse momento, né? Essas pessoas não podem consumir de você. As pessoas muitas vezes esperam que a marca realmente, por ser referência, por fazer parte da vida delas, tenha alguma coisa a dizer em relação a esse momento. Então, assim, entendendo até de que lugar que essa marca tá, vai que é uma marca de higiene, né, gente? Poxa, as pessoas querem muito ouvir uma dica de asepsia de uma marca que entende tanto desse assunto. Então, assim, entenda como entrar na conversa também. Eu acho que foram dicas valiosas que Vitor e Luísa deram aqui pra gente. Eu vou fazer um apanhado final, só para a gente conseguir encerrar. Eu prometo que os webinars vão durar cerca de 1 hora. A gente está chegando aí, passando de 5 minutinhos já. Mas quero só
A Karine perguntou lá atrás qual que era o site, ela estava se referindo ao do calendário, eu acabei de colocar o link aí, o Vitor pode conferir se está certo, mas acho que era o EGOI mesmo que ele estava falando. Esse aí mesmo, esse aí. Só ir lá. A Ana Paula perguntou qual é a antropóloga, eu também estou escrevendo aqui, é Elaine Jacob, você encontra ela no Instagram com esse nome mesmo. Recomendo. Já vou copiar aqui também. Super legal, incrível. Fala bastante também da importância de conhecer as pessoas, né, de perto, para falar com elas de verdade. E, bom, quero agora agradecer vocês. Muitíssimo obrigado pela generosidade, pelo tempo de vocês. Eu adorei esse papo. A gente agradece o convite. Por nós daria para continuar conversando aí amanhã toda. Só. Nem me fale. Continuaria super essa conversa aqui sempre. Pessoal, algumas dicas legais. Vocês podem conferir depois. Vocês que se inscreveram vão receber um link com um vídeo dessa conversa gravada para vocês recuperarem em qualquer parte que vocês quiserem. A gente também vai publicar depois no nosso YouTube. E a semana continua. Obrigado, gente. Obrigado, Maria, Gabriel. A gente continua. Que eu vi várias perguntas aqui que a gente não conseguiu responder. Quem quiser saber um pouco mais, pode ir lá no Instagram da Cofi, que a gente responde tudo por lá, gente. Boa, legal demais. O mesmo pra gente. Inclusive, aí eu quero dar os recados finais. O primeiro deles logo vai sair lá no Instagram do Curral um post especial só com as dicas da Luísa e do Vitor de outras referências que vocês podem seguir e acompanhar de bons conteúdos por aí. Então, quem ainda não acompanha a gente lá no Instagram do Curral, @Curral, só seguir a gente. Ana, eu não sei qual é o... É Elaine, eu escrevi aqui. E o Instagram do Curral é super fácil também, do Cofi também bem fácil. Cofi, gente, eu preciso me acostumar a falar Cofi. Cofi é super fácil. Fica com uma coisa na cabeça, é difícil tirar, né? Meu Deus. E aí, mais uma vez, Lu, brigadíssimo. Vitor, brigadíssimo. Boa semana para vocês. Contem para as pessoas que vocês conhecem, que gostam de conteúdo, que querem produzir conteúdo, para a gente se encontrar, tá bom? Até já. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau, gente.